nosso Deus é poderoso para nos curar. Isso é fato, né? Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, e eu estava falando um pouquinho antes com o presbítero José, que muitas das vezes nós nos sentimos também espremidos numa porta estreita que precisamos passar. Tal qual essa mulher, ela precisou atravessar um lugar, uma multidão, para alcançar as orlas dos vestidos e ser abençoada. E eu vejo na nossa vida, eu vejo na minha vida, que muitas vezes a multidão me aperta, os problemas me apertam, a tristeza, o desânimo, a decepção, a frustração me aperta. Aí eu lembro, mas espera aí, tem alguém que pode me salvar. Amém. É aí nesta hora, querido, coloca o joelho em terra, nos prostramos falando, Pai. E eu disse essa frase também ao presbítero Rodrigo na terça-feira. Entreguei os pontos a Jesus. Eu não dou conta. Por quê? Porque eu creio, meu querido, eu creio que a nossa ansiedade, a nossa preocupação, quando é lançada, colocada diante de Deus, colocada aos pés da cruz, quando a gente diz assim, Senhor, eu não dou conta, eu não consigo, Pai, me ajuda, tal qual o Salmo. Da onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem do alto, porque existe uma rocha, uma pedra angular, uma pedra de esquina que é Jesus Cristo, que nós somos colocados e o Senhor nos abençoa, meu querido. E nesta hora, quando eu leio a palavra e vejo essa mulher, eu estou vendo para ela a atitude que ela tomou, a atitude que eu tenho que tomar, de passar por entre uma multidão, de passar pelos problemas e chegar e poder dizer, saiu virtude do Deus que eu sirvo, porque eu fui abençoado, porque os grilhões não puderam me segurar, porque as prisões não puderam me deter, porque eu fui mais longe, porque um dia eu estava como Gideão, eu sempre digo isso, um dia eu estava como Gideão, no lagar, malhando milho, ou trigo, se não me falha a memória, malhando trigo, eu estava no lagar, me sentindo como insignificante, mas o Senhor falou, quero você para mim. E o Senhor hoje diz que eu quero todos nós que estamos aqui. Ele quer cada um de nós na sua multiforme graça, tratando cada um em particular, para que a gente saia, a gente leve a palavra, leve o evangelho, as boas novas, dizendo, olha, um dia o Senhor me livrou, me tirou do charco, do lodo, da lama, do lamaçal, como está em Salmos 40, e o Senhor me colocou sobre uma rocha. O meu Jesus, Ele é que é minha rocha, minha fortaleza, nele é que eu confio. E nessa palavra, porque a palavra diz que acima do nome do nosso Deus está a sua palavra que não mente jamais. E quando nós podemos ler aqui na palavra, na Bíblia Sagrada, queridos, Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Querido, e tem gente que fala, eu não consigo entender a Bíblia é tão difícil de entender. Aonde está a dificuldade que eu possa dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Se eu creio nessa palavra, tal qual essa mulher, ela cria, ela sentiu no seu coração o desejo de dizer, eu creio que Jesus irá me curar, porque hoje eu creio que o Senhor vai me tirar do lamaçal, que o Senhor vai trazer cura sobre mim, sobre minha casa. A palavra diz, aquele que crê será salvo, aquele que perseverar. Meus irmãos, a porta é estreita. Aquela mulher, quando passou pela multidão, imagina como que não foi a vida dela ali naquele pedacinho. Lembrando nós, algo que o pastor Marcelo falou em Tu, sabe, não é, pastor? Lembrando nós que essa mulher já faziam 12 anos que estavam sofrendo. Meu irmão, será que algum de nós aqui, inclusive eu, estou sofrendo há pelo menos 12 dias de algum mal? E está tão difícil de passar? Será que um de nós aqui estamos sofrendo há 12 meses, 12 semanas? Essa mulher estava há 12 anos. Mas um dia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um dia, buscar primeiro o reino dos céus. Um dia, buscar-me-eis e me acharei quando me buscares de todo o teu coração. Meus irmãos, é nesse dia que o pastor Fúvio pregou aqui também, esse dia hoje, que eu quero buscar e quero dizer, Pai, hoje eu preciso de Ti. Pai, eu entrego meus pontos, eu jogo a toalha. Pai, olha, está tudo aqui, não aguento mais. Pai, eu confio tão somente em Ti. Amém, Jesus. Meus queridos, nesta hora,
Eu creio que o meu Deus vai me segurar pela sua mão. Assim como um dia Pedro também vacilou, crendo, mas ele queria também andar por cima do mar e ele começou a afundar e o Senhor o segurou pelas mãos. Um dia, meus irmãos, eu também desanimei, ainda que eu sei aquela palavra, aquele versículo de cor: tenha bom ânimo, eu sou contigo, não pasme nem te espantes, porque eu sou contigo. Meus irmãos, mas as aflições, os problemas que nos cercam são tão grandes, que a gente parece que vai nadando contra uma correnteza. Querido, não há correnteza que possa nos vencer, porque Paulo diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se nós cremos num Deus verdadeiro, se nós cremos num Deus poderoso, é Ele quem vai nos livrar, não tem como dar errado. A receita é essa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E essa mulher tomou uma atitude. A atitude dela foi buscar, assim como lemos já essa passagem, creio que foi no domingo, que disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, me buscar de todo o coração, eu ouvirei do céu e sararei sua terra. No Salmo está escrito que o Senhor ouve o clamor do teu povo. Meus irmãos, aonde está a dificuldade de interpretar essas palavras? Aonde está? Mateus 6,33: buscar primeiro o reino dos céus. Eu quero é meu Deus, eu quero estar em intimidade. Na última vez que eu preguei aqui na igreja, eu falei da comunhão, a intimidade com Deus. Sujeitai-vos a Deus, e o inimigo fugirá de vós. Amém. Meu irmão, praga alguma chegará à sua tenda, praga alguma chegará na tua casa, porque existe um Deus que luta. Aliás, enquanto nós dormimos, o nosso Senhor não dorme nem tosqueneja, diz o Salmo. Enquanto nós dormimos, o nosso Deus é quem peleja a nossa causa. E uma vez nós crendo no nosso Pai, a causa já não é nossa, a causa é do nosso Deus Todo-Poderoso. Meu querido, creia que existe um Deus que pode, um Deus que tem desejo, que tem prazer em te livrar de todo mal, porque o dia de hoje o Senhor nos fez para regozijarmos nele. Antes que nós tivéssemos acordado, as misericórdias do Senhor já tinham sido renovadas sobre nossas vidas, e essa é a razão de não sermos consumidos. Amém. Aonde está a dificuldade na interpretação da palavra? Quando essa mulher venceu o maior dos obstáculos da vida dela, que era uma doença, uma enfermidade que ela tinha em seu corpo. Imagina que essa mulher, para passar pelos homens, pelos varões, pelo empurra, imagina que ela não passou. Talvez se fosse um homem teria mais facilidade, mas era uma mulher. A fragilidade da mulher, e ela venceu. O que fez ela vencer, meus queridos, foi a atitude que ela teve, a fé que ela teve, a certeza que ela teve. Essa fé, essa certeza, essa atitude, eu quero ter também. Acho que há 3 semanas atrás, pregando lá em Elias Fausto, não me lembro se o presbítero Alessandro estava, que eu falei sobre Pedro, a intrepidez de Pedro. Querido, ele tinha atitude. Se nós lembrarmos e lermos a palavra, lermos a história de Pedro, ele também teve momento que ele vacilou também. Mas, meus irmãos, teve uma hora que ele se chegou a Deus de tal forma que numa pregação dele, 3.000 pessoas foram alcançadas, em outras 5.000. Aonde ele passava, as pessoas se deitavam na calçada para ao menos a sombra dele passar por cima e serem curados. Queridos, é essa intrepidez que a gente precisa ter, essa atitude, levarmos a palavra, falar assim: meu Pai, eu não tenho capacidade, eu não tenho mesmo, meu Pai, eu preciso de Ti, Pai, eu clamo por Ti. Esses dias eu estava de carro, estava eu, minha esposa e minha filha, e eu falei assim: Pai, na minha tanta ignorância, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Aí a Isabela já pescou: papai, o senhor é ignorante? Eu falei: filha, o Senhor é tão maravilhoso que na nossa ignorância Ele tem um cuidado com a gente extremo, filho. Porque a gente muitas vezes, filho, a gente duvida do poder. Muitas vezes a gente crê, mas crê com o pé atrás.
crendo assim: olha, eu vou fazer, mas será que vai dar certo?